Eu sou Gildo Freire, diretor executivo Litoral Paulista e ABCD da ANEFAC e sócio da Águia Contabilidade. Agradeço em nome da ANEFAC a participação de vocês aqui conosco. Agradecemos às empresas apoiadoras desse evento, Adconte, C3M, FECAP, FUCAP, IC, I9TI, Luz Publicidade, Magna, Multifaces, Omni 11, Petrobras, Praizum, Russell Belfort Brasil, Tech6 Group, Trevisan Escola de Negócios, Valor Econômico e IASO. Quero dizer que vocês terão um evento que vai trazer muitas informações e novidades dentro desse tema que a gente está, da reinvenção dos negócios na nova economia. Vocês poderão aproveitar muito de todo o conteúdo que será apresentado, além do que teremos um case que vai estimular ainda mais a nossa participação e espero que todos participem. Encaminhem questões, perguntas, dúvidas, para que a gente possa ter uma interação aí bastante positiva e bastante engrandecedora para todos nós. Temos o Eduardo Nunes, nosso vice-presidente de PMEs e sócio na Numeric, também somará ao encontro de hoje. Eduardo, fique à vontade aí para comentários. Apresento aí, então, a nossa convidada, Camila Cusatz, Founder e Strategist na Luce Strategic Intelligence. Ela fará para nós aí a apresentação do conteúdo e tenho certeza que será muito agradável e engrandecedor para o nosso conhecimento, com toda a bagagem que ela possui, com todo o conhecimento e todo o trabalho que ela já realiza. Camila, deixo com você. Olá, pessoal, bom dia, é um prazer estar com vocês. Obrigado, Gildo, obrigado, Eduardo, pelo convite. Agradeço também a toda a diretoria da ANEFAC pelo honroso convite em estar com vocês aqui nessa manhã, dividindo. Tem ao meu lado aqui a Roberta Carvalho e o César Conconi, que são founders da Box Office e da Brave, que a gente vai contar um pouquinho para vocês como a gente pode extrair oportunidades na crise. Eles aceitaram o convite e participar aqui junto comigo, então eu vou dividir um pouquinho de conhecimento com vocês, dividir um pouquinho o olhar que a gente tem aqui no escritório sobre o que é essa nova economia e como a gente se reinventa, e aí depois, no decorrer da nossa apresentação, vou chamar a Roberta e César também para participar e dividir com vocês. Por favor, nos enviem perguntas, Eduardo, Gildo também. A ideia aqui é mais que uma palestra, um bate-papo mesmo, para a gente repensar. Eu sempre brinco que o futuro é uma página muito em branco que a gente pode escrever. Então, e a gente só escreve se for juntos. Então, convido vocês a participarem, a fazerem perguntas, para a gente discutir aí como que a gente reinventa esse novo futuro. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Todos vendo a tela? Tudo ok? Então, ótimo. Deixa eu só baixar aqui, César, senão não vou... Pronto. Então, a gente vai falar da reinvenção dos negócios na nova economia, e é muito interessante quando a gente pensa assim, nossa, como que a gente vai reinventar? A gente fez isso em toda a história da humanidade. Quando eu fui estudar sobre a história do marketing começa lá com os fenícios, quando a gente fazia escambo, e eu falava assim, olha, a minha batata é melhor que a dele, então compre a minha batata. Então, a história dos negócios é muito antiga, né? Desde a época do escambo, a gente pode pensar em negócios e como que a gente diferencia, como a gente vende os nossos negócios. Então, falar da reinvenção dos negócios... Olha, eu parei aqui. Falar da reinvenção dos negócios é falar de uma quebra do que foi feito até agora. Olhar para trás, aprender com tudo que a gente fez e repensar como que a gente pode fazer diferente. Isso é uma disrupção, é uma forma de pensar diferente. E quando a gente fala de nova economia, quais são os temas que vêm em voga, né? Quando a gente fala nova economia, uma economia mais baseada em serviços, onde a gente tira o foco da manufatura, do produto em si, e a gente olha para a solução apresentada como um serviço. A gente fala de novas tecnologias, a gente fala de inovações, a gente traz em voga a questão da economia digital, indústria 4.0, transformação digital, temas que eu tenho certeza que estão nas discussões
nas conversas de vocês no dia a dia. Uma coisa que eu gosto muito na nova economia é essa questão da simplicidade, pensar simples, essa questão da possibilidade de se testar. E atualmente, nos últimos 6 anos, eu acabei direcionando minha carreira para trabalhar muito com startups. Então, startup a gente fala muito desse verbo, né? Escalar. Então, como que a gente faz para escalar o negócio, para crescer, fazer investimentos de forma mais assertiva? E outras coisas importantes da nova economia, essa cultura muito centrada em pessoas, né? A gente está lidando com pessoas, onde a tecnologia nos ajuda, onde as mudanças são muito rápidas, onde existe dois verbos que eu gosto muito, que é a colaboração e a cocriação. Então, a nova economia traz alguns termos muito bacanas da gente trabalhar e muito interessantes do dia a dia para a gente olhar e aplicar aos nossos negócios. Só que esse tema não é tão novo assim. Então, às vezes a gente fala nova economia, o primeiro artigo considerado onde se surgiu o tema de nova economia é de 83, é um artigo da revista Time. Existem alguns autores que, quando falam de nova economia, citam o criador da Nike, o Philip Knight, quando ele decidiu tirar a produção dos tênis dos Estados Unidos e mandar para o Japão, e focar muito no desenvolvimento de uma marca forte. Alguns autores citam o Philip, mas assim, do ponto de vista, quem falou de nova economia, o primeiro artigo é de 83, então aí tem quase 39 anos de um tema que se tornou mais recente, chegou no mainstream, né, mais nos últimos anos. E ele falava, tem o artigo é muito legal, está disponível na revista Time, se vocês colocarem lá, vocês podem ler, mas ele falava assim sobre a questão da concorrência estrangeira, né? As empresas estavam começando a ter concorrência estrangeira, mas ele fala que as novas tecnologias sim vão liderar o mundo da inovação. Então é muito bacana ler esse artigo para quem quiser. 2 pontos muito importantes também quando a gente fala de nova economia, 2 autores lá atrás, 95, esse livro do Don Tapscott, que é o Digital Economy, ele começa a falar das .coms, né? Então ele fala que a internet ia mudar a maneira da gente fazer negócio lá em 95, e alguns outros autores consideram esse artigo da revista Business Week, que está disponível na plataforma da Bloomberg, para quem tiver acesso, esse livro, O Triunfo da Nova Economia, de 96. Então, esses são os principais 3 referências, que cada autor usa um como base, mas assim, para falar sobre a questão da nova economia. Então, não é um tema novo, é um tema que já vem sendo discutido e chegou aí no mainstream para a gente há pouco tempo. Eu acho que tem, de todos esses autores, eles citam 7 grandes direcionamentos quando a gente fala de nova economia. São eles: propósito, customer centricity, oportunidade na crise, falhas e flexibilidade, criação de demanda, ambiente de incertezas, e a gente vai passar por eles no decorrer desse papo. Existe um que aí sou eu, tá? Eu, Camila, acho que deveria estar na lista desses 7, que é a questão do ESG, né? Que é essa avaliação dessa consciência coletiva que a empresa precisa ter em relação à sua governança ambiental, social e corporativa. O que da questão da ESG eu acho, até confidenciando para vocês, mais importante? Eu acho que se a empresa ela tem uma governança muito forte, as questões ambientais e as questões sociais não falharão nunca. Então, eu sempre olho, quando eu olho para a ESG, quando a gente está fazendo algum trabalho para um cliente nosso, a gente sempre põe primeiro as questões da governança como, não como regra, mas como grande balizador e grande orientador de uma organização que quer estar no futuro. Porque se a governança é forte, a questão ambiental e a questão social não vão falhar. Então, eu, Camila, guardadas as devidas proporções, humildemente, colocaria também o tema de ESG como muito importante dentro desses 7 pilares quando a gente fala de nova economia. Eu vou resumir aqui 3, que são os que menos a gente vai falar, e depois a gente vai entrar em um a um nos outros 4 mais importantes para discutir e dividir um pouquinho com vocês as minhas percepções do que eu vejo. A questão da demanda, quando a gente fala de nova economia, existe um negócio que a gente fala de uma demanda baseada em desejo. Não somente, assim, a percepção de necessidade. Eu vi que aquele determinado público precisa daquele determinado produto, a gente desenvolve o produto e pronto. Então, isso sempre aconteceu e vai continuar acontecendo.
O que acontece quando a gente olha para a nova economia? Essa questão baseada em desejo. Ninguém aqui precisava de um smartphone. Foi criado e se gerou o desejo de se ter um smartphone. Ninguém precisava responder e-mail no celular. Ninguém precisava responder mensagem imediatamente. Então, o olhar da nova economia está muito para você criar demandas para coisas que não foram percebidas como necessárias. Então, isso é um exercício que a nova economia nos traz. A segunda coisa, e essa eu gosto bastante, que é essa possibilidade de testar, né? Essa possibilidade de falhar e ser flexível a isso. No mundinho dos startups, a gente fala muito da questão do fail fast, né? E da gente desenhar o que a gente chama de um MVP. Eu desenho um MVP, um produto mínimo viável, para ver se realmente faz sentido aquele produto no mercado. Antigamente, lá, e eu trabalhei para algumas empresas no passado, a gente demorava 6, 8 meses para desenvolver um produto, chegava a mais de ano, dependendo do produto, para lançar, por mais que se fazia muitas pesquisas, se lançava no mercado e aí seu produto foi um fracasso. Hoje, as startups são muito aderentes a essa questão do fail fast. E aí, um exemplo que eu gosto muito de dar é quando a gente olha a SpaceX do Elon Musk. Quando ele estava desenvolvendo os foguetes bonitões dele, ele não tinha, ele lançou protótipos, né? Então ele queria testar o propulsor de um foguete. O foguete não precisava ter cabine, o foguete não precisava ter porta, ele estava testando só o propulsor. Então ele não era bonito, ele era uma coisa até feia, né? Então ele testava o propulsor, subia, descia, era isso que ele queria. Isso é o que a gente chama de fail fast. Se tiver que quebrar, eu não tinha um foguete bonito. E por último, é o ambiente de incertezas. Eu sou suspeita, eu adoro caos. Acho que do caos que emergem as melhores oportunidades, as coisas mais criativas. Então, a gente é até uma coisa da cultura da nossa empresa estimular o caos, para que do caos venha novas oportunidades e novas ideias criativas, inovações. Então, isso são 3 dos temas que a nova economia trata, e agora a gente vai falar detalhadamente, começando por inovação. Inovação é você explorar com sucesso novas ideias. Só que o que acontece? Quando a gente fala de inovação, às vezes eu vou fazer palestra só de inovação, falo assim, mas eu preciso inventar um novo iPhone. Não precisa. A gente não precisa inventar um novo iPhone para ter inovação. Existem alguns tipos de inovação, inovação incremental, inovação frugal, existem vários tipos de inovação, mas eu não preciso ter na cabeça que eu preciso inventar um novo iPhone. Inovação, eu gosto de usar essa frase que fala que inovação é tornar simples as coisas complexas. E aí eu compartilho com vocês um exemplo da minha casa. Eu tenho uma pequena de 10 anos que morre de preguiça, esse é o filtro da nossa casa, e ela morre de preguiça de ficar segurando o copo, porque esse filtro tem um problema de design, ele não aceita copos grandes, ou jarras, ou coisas assim, então eu não consigo deixar uma jarra aqui nesse aramadinho aqui parado. Então ela foi lá, pegou o copinho da mini dela, enfiou um canudo na boquinha do filtro e deixou ali para encher de água, porque ela não queria ficar segurando o copo. Isso é uma inovação. Ela resolveu um problema dela. Ela não queria ficar segurando o copo. É bonito? Claro que não é. Não é bonito o que ela fez. Mas, assim, a parte lógica de resolver um problema complexo, que é um defeito de design desse filtro, você olha e fala assim, poxa, olha só, ela resolveu o problema. Isso é inovação. É exatamente isso. É a gente fazer escolhas certas. E elas não precisam ser únicas, né? Então, a gente olhar para isso e falar assim, poxa, eu poderia ter um novo caminho para resolver o meu problema. E aí tem uma coisa bacana quando a gente fala assim, inovação, eu preciso ter um departamento de pesquisa, eu preciso ter um departamento de inovação. Não necessariamente. O mercado está aí, o mercado brasileiro, no ano passado, latino-americano, tinha quase 25 mil startups, que está pipocando de gente boa, desenvolvendo boas ideias. E aí está aqui o exemplo da Box Office da Brave, que é uma startup que chamou a atenção do mercado, que teve uma grande corporação que se uniu a eles. Eu não necessariamente preciso ter um departamento de pesquisa e inovação. Às vezes essa inovação já está aqui numa startup. Vamos se unir a ela. Então, não só porque eu trabalho hoje muito com startups, mas eu acho que o mercado precisa olhar de uma maneira, e cada vez mais tem olhado, né, de uma maneira muito interessante, muito inteligente,
de olhar soluções que estão acontecendo. Às vezes tem lá um menininho de tecnologia que criou um software de gestão que é incrível, que eu posso implementar na minha empresa, eu posso me associar a essa startup, porque ele precisa de capital intelectual, ele precisa, às vezes, de capital financeiro, e ele precisa ter o estofo de gestão de uma empresa, o olhar administrativo de uma empresa, porque às vezes ele não tem, é só um carinha de tecnologia que desenvolveu um bom software. Então, por que não se unir a isso, né? Eu acho que, às vezes, as empresas investem muito para desenvolver o novo iPhone e tem lá o nosso coleguinha lá de TI que desenvolveu já e a gente nem percebeu. Então, inovação, a gente não precisa reinventar a roda. É lógico, se a gente inventar um novo iPhone, vai ser incrível. Mas a gente não precisa reinventar a roda, tá? Ela já foi criada, a gente só precisa aperfeiçoá-la, melhorá-la. Segundo ponto aqui da nova economia que a gente pode falar é essa questão do customer centricity, né? É uma abordagem totalmente orientada para colocar o cliente no centro das decisões estratégicas. Então, tudo vai ser feito pensado, o modelo de negócio vai ser feito e pensado na experiência do cliente, no sucesso dele, e as decisões estratégicas são tomadas com o olhar do cliente. Aí vocês podem falar, pô, Camila, mas isso já acontece faz tempo. Mais ou menos, né? Isso às vezes acontece no discurso. Quando a gente coloca isso em prática, as diferenças são brutais. E por que isso está acontecendo? Porque a gente tem um negócio chamado transformação digital que mudou totalmente a lógica de uma relação de empresa e consumidor, das relações de consumo. Então, quando a gente traz a ótica da transformação digital, o quanto essas pessoas cresceram, o quanto essas pessoas evoluíram, é assustador como os consumidores hoje são quem tem o poder, não mais as grandes empresas. Quando a gente olha, estudando aula, ou a gente comenta, olha para lá o mercado de 1950 e o mercado 70 anos depois, 2020, as transformações são muito grandes para um pouco espaço de tempo. Então, não basta mais a gente ter a melhor qualidade pelo melhor preço. Isso é quase condição sine qua non de jogo, não basta. A gente precisa colocar o cliente no centro e ele ser o nosso valor central. E, a partir daí, criar essas soluções. E por que isso? Porque a gente sai de uma estrutura muito centrada de produto. A gente tinha uma lógica, a lógica da manufatura, né, muito orientada por produto, e a gente passa para uma estrutura absolutamente flexível, baseada em pessoas. Sejam eles nossos clientes, nossos consumidores, nossos funcionários, nossos fornecedores. Hoje mesmo saiu uma notícia sobre o aumento absurdo no número de turnover nas empresas, o maior da história, nos últimos 3 anos. Então, o que isso quer dizer? Se eu não olhar para as pessoas, sejam lá os meus clientes, meus consumidores, meus funcionários, meus fornecedores, a gente não vai conseguir jogar o jogo dos negócios. E como que as marcas, esse é um material da Deloitte muito interessante, que fala sobre essa questão do Customer Centricity, e essa questão da experiência humana, né? Como que as marcas, as empresas estão orientadas a isso? Estar realmente obcecado sobre as coisas humanas. A gente atender essas necessidades, superar essas necessidades de maneira absurdamente comunidade, de maneira autêntica, e trabalhar realmente para se conectar. Eu brinco, falo assim, a gente tem que se conectar com o espírito humano, não só com as pessoas. O que essas pessoas desejam, o que essas pessoas vivem, como é o dia a dia dessas pessoas, eu tenho que me conectar com isso. Não só sobre o desejo dela de comprar um sabão em pó para lavar as roupas. Como que ela lava as roupas? O porquê? Ela é uma mãe que está preocupada em deixar a roupa, tirar todos os possíveis questões de alergia para o filho, ela quer deixar a roupa dela impecável porque ela não pode comprar roupa, então a gente precisa entender isso. É essa conexão que a gente precisa ir atrás. Então, quando a gente fala de Customer Centricity, a gente deixa de olhar a necessidade de comprar um sabão em pó e passa a entender o porquê que ela quer aquele sabão em pó. O que minha marca ganha com isso? O que minha empresa ganha com isso? Um negócio... eu tenho uma frase que eu particularmente gosto muito dessa frase, que eu falo assim, as marcas que a gente consome são provas sociais de quem a gente é. Então, é só você olhar para você e ver as marcas que você consome e o que você fala através das marcas que você consome. É exatamente isso. E quando a gente tem essa lógica, a gente tem um negócio que é assim, a gente tem um cliente como a nossa marca.
O que é isso? A gente deixa de investir em propaganda, em marketing, porque o nosso cliente faz isso. Se vocês olharem algumas marcas da nova economia, como a própria Apple, o Airbnb, os próprios clientes falam dela. O investimento da Apple é baixíssimo, o desenvolvimento em tecnologia é muito alto, a inovação é muito alta, em marketing é baixo. O Airbnb gasta cerca de 5 vezes menos do que o Booking em marketing. Por quê? Porque ele tem o próprio consumidor dele falando dele. E aí isso gera um negócio chamado lealdade, que é muito maior que fidelidade. Mais ou menos assim, eu vou almoçar nesse restaurante, porque a gente ganha aquele canhotinho, que se eu almoçar 9 vezes, eu ganho 9 carimbinhos e o 10º sai de graça. Isso é fidelidade, porque ele está me condicionando a ir naquele determinado ambiente, almoçar 9 vezes para ganhar um 10º almoço grátis. É legal? Funciona? Super. Mas se no restaurante do lado oferecer uma comidinha melhor, uma comidinha mais barata, eu estou suscetível à troca. Lealdade não. Lealdade eu não troco. Lealdade, guardada as devidas proporções, é um chinês maluco que vendeu o rim para comprar um iPhone. E isso aconteceu de verdade. Ele tem um vínculo tamanho com uma marca que aconteça o que acontecer, ele vai querer usar essa marca. E aí é uma coisa que fala assim, poxa, pode ser que até agora eu não possa comprar, vai lançar agora o iPhone 14, primeira semana, segunda semana de setembro, eu estou sem grana, eu não posso comprar esse aparelho agora. Eu posso até comprar outro aparelho, mas o meu desejo, a minha vontade é aquilo. Isso é lealdade. Para a gente conseguir isso é muito difícil. Então, a gente tem que realmente pôr o consumidor no centro e trabalhar para que essa experiência ele seja leal à minha marca. A terceira coisa, e não menos importante, é a questão do propósito. 7% dos CEOs sabem e conseguem declarar facilmente o motivo e a razão de existência das suas empresas. E isso é o propósito. Esses são dados de mercado absolutamente... eu até gosto de colocar as fontes para você você está inventando, não estou inventando nada disso. E propósito não é essa mainstream que está no LinkedIn. Meu propósito é salvar o mundo, salvar as baleias, salvar a Amazônia. Não, isto não é propósito. A gente tem um problema sério no Brasil de interpretação de até tradução mesmo, de terminologias, de livros. Enfim, isso não é propósito, né? Eu até brinco, né? Salvar o mundo é o seu propósito da torcida do Corinthians. Não, isso não é. Salvar o mundo é consequência do que você faz e não o porquê você faz. O nosso propósito é realmente encontrar o nosso porquê, a nossa razão de existência. Tem uma das definições, e eu estudo muito sobre propósito, depois se alguém quiser, eu tenho muito material, tenho materiais publicados até em revistas internacionais, artigos meus publicados sobre isso. O primeiro artigo científico que fala sobre como o propósito pode afetar o crescimento das empresas é de 1996. Então, não é um tema novo, como eu brinco, né, que está no mainstream do LinkedIn lá, salvar o mundo. Não é isso. E uma das definições que eu mais gosto de proposta é essa de uma revista um paper, né, que saiu em 2015, que fala que propósito é razão para ser o que inspira. E quando a gente inspira, a gente fornece um apelo à ação, seja da empresa, seja de parceiro, seja de funcionário, seja de cliente, seja quem for. Então, eu gosto muito dessa definição porque a gente passa a falar de uma coisa de inspiração. Quando eu inspiro, eu olho para uma marca e esta marca me inspira, eu vou fornecer um apelo à ação, seja compra, seja eu falar para o meu amigo comprar, que seja eu escrever na internet uma resenha sobre o produto, e que seja eu sou um fornecedor, eu quero vender para aquela empresa, porque aquela empresa é muito legal, aquela empresa me inspira, eu quero me relacionar com ela. Se eu sou uma funcionária, eu quero trabalhar nessa empresa, porque essa empresa me inspira. Então, essa é uma das definições que eu realmente mais gosto. E qual que é o nosso propósito, né? O propósito do Airbnb não é oferecer lugar para a gente dormir. O propósito do Airbnb ele quer que as pessoas tenham sentimento de pertencimento, onde ela vá para uma cidade, experimente a viver a cidade como se ela fosse um local, como se ela fosse uma pessoa que morasse ali. E eu gosto muito de compartilhar um exemplo. Eu estive em Roma uma vez e eu fiquei no Airbnb. Gosto muito da marca e sou uma usuária.
E a pessoa da casa que eu me hospedei, ela deixou diversos tipos de cafeteira, com diversos tipos de café, para que eu tivesse uma experiência de, olha, este café, se você está num dia assim, você toma assim. Este café você faz dessa maneira e toma para isso. Ele quis que eu conhecesse, que eu pertencesse àquela cidade, conhecendo os cafés, através dos cafés da cidade. Então, o Airbnb vende isso, sentimento de pertencimento. Ele não vende lugar para você dormir. Lugar para você dormir, quem vende é hotel. Lugar para você dormir, quem vende o Booking. O Airbnb, não. Ele vende um lugar para você pertencer. Isso é inspirar. E tanto o fato disso, que é uma marca que tem 12 anos, na sua estreia, o seu IPO, teve uma alta de 112%, e para quem trabalha com marketing digital, tem isso estava no próprio paper da SEC deles, quando eles fizeram a abertura do capital, IPO. 92% do tráfego do Airbnb é orgânico. O que isso significa? Que as pessoas, quando elas não vão ao Google procurar lugar para ficar, e aparece uma propaganda do Airbnb. Elas vão direto ao site, airbnb.com. O que isso significa? Que eu não preciso investir em marketing. Eu não preciso investir em marketing digital, as pessoas já vão direto para a minha marca. Elas não vão procurar lugar para ficar no Google, elas vão direto no Airbnb. Isso do ponto de vista estratégico, é muito bacana. Então, eles investem na marca, têm um propósito muito forte, fazem esse propósito acontecer e, consequentemente, a sua venda é mais natural. Mesma coisa com a Tesla. Qual que é o propósito da Tesla? Acelerar o mundo para uma transição energética sustentável. Não é vender carro com design bonito. Eles têm carro com design bonito, mas não é isso. Eles querem que o mundo pense sobre uma transição energética sustentável. Tesla, mesma coisa. Esses dados de 2020 quanto as ações subiram e quanto que ela vale. Esses dados são até super desvalorizados, super antigos, mas elas já valem mais que muitas montadoras juntas, sem capacidade de produção, com tempo de entrega muito grande, mas aí é a questão da marca. Você cria uma marca tão forte ao ponto dela ser absolutamente desejada. Roblox, qual é o propósito do Roblox? Para quem tem filho pequenininho aí conhece, unir o mundo através do jogo. A experiência de diversas pessoas do mundo inteiro jogando junto ao mesmo tempo, eles querem unir as pessoas. Spotify não é tocar música, é desbloquear o potencial da criatividade humana. A gente tem um crescimento gigantesco dos números de podcasts por causa da plataforma do Spotify, novos artistas, crescimento de novos artistas que não estão no nosso conhecimento, que não passam no Domingão do Faustão, Domingão do Hulk, que não tocam nas rádios, mas fazem um sucesso absurdo no Spotify. Por quê? Porque ele está ali para desbloquear o potencial da criatividade humana. Um dia eu estava mostrando essa tela, e uma pessoa depois me chamou na palestra, no final da palestra, e falou assim: Camila, eu preciso confidenciar, a hora que você mostrou o negócio do Spotify, achei incrível. O pai dela, que é uma pessoa já de bastante idade, montou uma playlist no Spotify. E cada vez que alguém segue ele, por causa da playlist que ele montou, depois eu até comecei a seguir ele também. Tinha Frank Sinatra, músicas antigas, maravilhosa a playlist, ele fica mega feliz e ele põe no grupo da família: ganhei mais um seguidor no Spotify. O que isso significa para ele? Que ele está compartilhando com as pessoas o gosto musical dele, ele montou uma playlist e ele se sente absolutamente honrado, feliz de que as pessoas o sigam para compartilhar as músicas que ele gosta. É isso, desbloquear o potencial da criatividade humana, não é para tocar música. Dove, esse é um caso muito interessante. Lá em 2002, quando a Dove colocou seu propósito e começou a mostrar ao mercado o seu propósito, isso foi em 2002, onde ela lançou uma campanha chamada Campanha da Real Beleza, né, onde mostrava as mulheres gordinha, baixinha, com celulite, com barriguinha, começou a mostrar essas mulheres, e o propósito da Dove é esse: criar um mundo onde a beleza seja uma fonte de confiança e não de ansiedade. A Dove, em 2002, sem mexer em produto, sem mexer em embalagem, só por causa de uma campanha, onde ela começou a mostrar ao mercado o propósito dela, aumentou a venda em 38% de um sabonete. Só porque ela mostrou ao mundo o porquê que ela veio, a razão da existência dela. Que não é um sabonete para te deixar com a pele limpinha. É um sabonete que vai te mostrar que, assim, o que importa para a gente é a beleza do jeito que ela é. Que a sua beleza seja realmente uma fonte de confiança e não de ansiedade.
Enfim, daí uma coisa importante também é essa orientação das empresas a atender um propósito além do lucro, né? Fala assim, mas pô, Camila, isso é tão novo, né? As empresas, agora que a gente fala isso, sinto-me dizer, informar para vocês que isso não é novo. Henry Ford não é uma referência para a gente quando a gente pensa de estratégia, quando a gente pensa de desenvolvimento de produto, quando a gente pensa de negócios à toa. Lá em 1914, ele distribuiu cerca de 10 milhões de dólares de receita e lucro para os seus funcionários. Ele tinha também uma coisa muito interessante, que antigamente o dia de trabalho era 2 dólares e 34 centos, e ele passou o dia de trabalho na Ford a 5 dólares. Isso há mais de 100 anos atrás. Então, as empresas que são orientadas e têm um propósito forte, e esse propósito ultrapassa o lucro, porque às vezes eu pergunto para alguns CEOs, assim, qual o propósito da sua empresa? Meu propósito é ter dinheiro, ganhar dinheiro, né? Ter lucro. Isso é consequência. Se você fizer um bom trabalho, você vai ter lucro. Se você não tiver, então isso não é propósito. Para mim, propósito é razão para ser o que inspira. E quando eu olho isso, é muito limitante a gente pensar que é só isso que vai fazer, é só ter uma frase bonita ou só pensar no lucro. Não, o propósito é algo muito maior. O Larry Flink, que é o CEO do BlackRock, fala: sem um senso de propósito, nenhuma empresa, seja pública ou privada, vai atingir o seu potencial. Então, o mercado financeiro, o nosso mercado que a gente transaciona, já olha isso com outros olhos. E aí as pesquisas confirmam. Pesquisa da Edelman, 53% dos consumidores sabem, pensam que as marcas confiáveis, entre aspas, não estão tão comprometidas em ajudar a sociedade como afirmam. 94% dos consumidores acreditam que as empresas com as quais elas se relacionam devem ter um propósito forte. Quando os consumidores pensam que uma marca tem um propósito forte, é 4 vezes mais provável que ele compre dessa empresa. 83% dos consumidores dizem que as empresas só deveriam ter lucro se também tivesse um impacto positivo. 82% acham que é importante que suas empresas tenham um propósito. Empresas percebidas como tendo um propósito forte cresceram em valor 175% em 2020. Isso é um dado da Kantar, que faz um acompanhamento muito interessante com esse tipo de propósito. O Standard Poor's também faz. E é um dado muito, muito significativo quando a gente pensa que fala assim, o quanto o propósito pode realmente também afetar o nosso lucro. Mas o propósito sozinho não é suficiente, tá? Não adianta só o propósito sozinho, a gente precisa ser realmente obcecado por ele. Obcecado no sentido positivo, claro, de levar isso à grandeza, de levar isso a algo maior. Existe um carinha que era bem obcecado com o seu propósito. O propósito da Apple é quebrar o status quo. E nasceu lá no início da Apple, quando ele perguntou: por que as pessoas não podem ter um computador em casa? Eu vou fazer com que elas tenham. Aí assim nasceu a Apple, assim nasceu o propósito da Apple, que continua até hoje o mesmo, quebrar o status quo. E a frase dele, né? Por que a gente está aqui se não é para colocar uma marca no universo? Então, essa questão da obsessão com o propósito é algo que eu acredito muito e vejo empresas que são realmente obcecadas com o seu propósito, com esse potencial de impacto no mundo que elas podem criar e ter. Elas têm um retorno para a sua marca, para o seu lucro, para o seu funcionário muito grande. Então, eu costumo dizer que o propósito é a principal estratégia de um negócio. A gente precisa conhecer muito bem o nosso propósito e fazer com que a cultura rode em cima do nosso propósito, que os nossos consumidores se relacionem com o nosso propósito, para que a nossa empresa tenha um resultado. Mas, assim, propósito, eu sempre brinco que propósito é fácil fazer, o difícil é ter consistência nele. E aí vamos chegando no último ponto da questão que a gente levantou dos pontos da nova economia, que é a questão de crise. Uma frase do Nizam que eu gosto muito, que é: enquanto uns choram, outros vendem lenços. E aí eu quero compartilhar com vocês, aproveitando e mais uma vez agradecendo o Roberto César aqui comigo, um case que eu tive a honra de participar. Eles são nossos clientes, estão com a gente desde... nos procuraram em junho de 2000, no auge da pandemia,
Antes, deixa eu só mostrar para vocês essa frase, eu adoro, né? Todos têm um plano até eu levar um soco na boca. A pandemia foi um soco na boca de todo mundo, porque ninguém tinha no seu planejamento estratégico. Se vocês conhecerem alguém que tinha no seu planejamento estratégico alguma questão pandêmica, por favor, compartilhem comigo, porque eu estou à caça dessa empresa, eu não conheço. Eu até brinco que só o Bill Gates achava que eu acho que tinha no planejamento dele, porque ele falava, né, que tem um paper dele de uns anos atrás que podia ter uma questão pandêmica, mas eu duvido que tivesse no planejamento estratégico de alguma das empresas dele. Mas assim, é realmente isso, todo mundo tem um plano até levar um soco na boca. E todas as empresas tomaram um soco na boca. Ninguém é lógico, algumas saíram muito bem, algumas saíram muito mal, mas assim, todo mundo tomou esse soco na boca. A questão é como você levanta disso. Então, tem a Box Office que nos procurou lá em junho de 2000. A Box Office é a primeira rede do mundo a oferecer uma rede de workspace, né? Então, o que era a Box Office lá em 2020? A Box Office nasceu em 2018, no fim de 2018. O primeiro box na cidade de São Paulo chegou em janeiro de 2019. Então, eles tinham boxes autônomos espalhados pela cidade, onde você ia lá, reservava, pagava e entrava. Altíssima tecnologia, baseada num serviço muito legal, onde você ia, encosta o seu celular, aperta aqui, abre a porta sozinho, uma coisa super legal, você agenda, paga tudo, não fala com ninguém, absolutamente autônomo. Estava lá a Box Office no início dos anos que a gente começou a conversar em junho dos anos 2000. Então, o Box Office era isso, eram boxes que estavam espalhados pela cidade, que você podia entrar, trabalhar, fazer reunião, aula de inglês, aula de violão, né, que tinha, o que você quisesse. Você estava passando pelo shopping, precisava fazer uma reunião. Privacidade, silêncio, internet, câmera de videoconferência, tinha tudo. Então, você entrava e fazia. Então, super funcionava, estava rodando, estava crescendo. Aqui é um box por dentro, tem até plantinha, eu adoro essa foto que mostra a plantinha. Então, um ambiente incrível, você vai, conecta seu computador, trabalha, absolutamente silencioso, a prova de som. Onde a gente vendia lá a Box Office vendia muito isso, que era ter o meu espaço em qualquer lugar. Então, eu preciso fazer uma aula de inglês, eu estou aqui na Avenida Paulista. Eu entro no Shopping Cidade de São Paulo, vou lá, clico aqui, ponho uma horinha, pago, entro, tenho minha aula de inglês, vou embora, ou eu estou passando entre uma reunião e outra, não vou conseguir chegar no escritório, sento ali e faço. Ou hoje eu estou trabalhando em casa, hoje é dia da faxina, ou está tendo uma reforma, eu vou para o box, trabalho. Então, isso acontecia lá, eles começaram em 2019, foram muito copiados no mundo, tá? Eles realmente são os primeiros e inovadores a ter esse espaço, esses containerzinhos bonitinhos para espaço, e foram absurdamente copiados no mundo. E o que aconteceu com a Box Office em março de 2020? Fica em casa, eles e todo mundo. O que a gente faz com os boxes? Né? Então, foi um momento da gente pensar e parar e falar assim, poxa, e agora? O que vai acontecer com o negócio? Vamos fechar? Quanto tempo a gente vai ficar fechado? Né? Era uma empresa que estava em franco crescimento e as pessoas começando a conhecer a solução, baixando o aplicativo, indo. O que ia acontecer? A gente parou para estudar o mercado. Eu gosto muito de frisar essa data porque a gente está falando de julho de 2020. A gente não está falando de julho de 2022. Em julho de 2020, a gente sentou e começou a pesquisar o que ia ser o futuro do mundo. A gente podia cravar com certeza que o futuro ia ser esse? Não. Mas a gente começou a trilhar um caminho da construção de como essa empresa poderia ser no futuro, visto que a gente tinha uma pandemia que a gente estava começando, julho de 2020. E eu lembro muito de uma frase da Roberta nessa época que ela falava assim, Camila, uma coisa eu tenho certeza, o trabalho do futuro vai ser híbrido. Então, a gente precisa construir essa empresa para não ser mais um espaço só de, eu entro aqui, faço uma aula de inglês, faço uma aula de violão, faço uma reunião. Eu preciso pensar no negócio, que eu vou aprimorar a minha entrega para fazer isso acontecer. Então, o trabalho é híbrido. E isso a gente está vendo hoje, em julho de 2022, onde 2 anos atrás. A gente está vendo empresas pensando e repensando como que vai ser, e ainda patinando como vai ser esse futuro híbrido. O que a Box Office fez? Ela falou assim, vamos subir na nossa plataforma diversas opções de trabalho.
Então, eu preciso de uma equipe grande, onde eu preciso de um escritório compartilhado? Temos os coworkings. Vamos subir. Eu não preciso criar coworking, eu não preciso criar o meu. Eu vou subir as plataformas que estão aí no mercado. Eu vou lá, faço uma negociação e subo aqui na minha plataforma. Eu preciso que uma empresa tenha 40 pontos de trabalho? Está aqui, ó. Eu te entrego isso, só você reservar no nosso aplicativo. Aí eles foram e migraram para o coworking, que é onde a gente está. A gente está aqui numa cafeteria, na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, em São Paulo. Uma cafeteria, eles criaram um espaço, que eu gosto de chamar de box, mas criaram um espaço, uma sala exclusiva, onde a gente tem café, acesso a café, é só pedir. Tecnologia com equipamento de videoconferência, internet de alta velocidade, televisão, ar-condicionado, reserva pelo aplicativo, paga pelo aplicativo, entra aqui, não fala com ninguém, você entra na cafeteria, abre a sua portinha no seu celular e daqui você pode trabalhar e fazer uma reunião aqui para 4, 5 pessoas, nessa sala especificamente, mais ou menos assim. E temos os nossos boxes, que são da onde a empresa nasceu, né? Que a Box Office está lá, os nossos boxes estão instalados por toda a cidade. E agora, em breve, em mais lugares. E aí nasceu uma plataforma chamada Brave, porque não fazia mais sentido eu ter só o box office, só a casinha, só o containerzinho. E aí veio a Brave, que é realmente essas novas possibilidades do office, do coworking, do home office, criando esse mundo de possibilidades com o Work Anywhere, que era o que a gente usava lá atrás. O que é bacana nessa ideia, nesse upgrade, né, Rô? Nessa expansão do negócio. A solução passou a oferecer um benefício para os funcionários, para os colaboradores. As empresas agora podem dar essa liberdade sem comprometer a produtividade. Porque falar fica em casa é fácil, fica em casa com reforma, com cachorro, com criança. Eu tenho uma filha de 10 anos, eu sei a bagunça que rola. Então, você ter a liberdade, um benefício da empresa que ela te dá, vá aonde for, mais confortável para você, mais perto da sua casa, perto da escola da sua filha, vai lá, põe lá e você trabalha de lá. Isso não tem preço, porque a empresa dá esse benefício. Então, a gente focou muito nessa questão de people and place, que as pessoas vão ter essa escolha. A Brave tem uma plataforma altamente gerenciável, um WorkPass, onde o gestor compra esse passe, dá como benefício, e tem todo o acompanhamento que ele pode ter com dashboards de não controle. Fala, Rô, como você fala, eu gosto quando você fala. Eu acho que assim, as pessoas elas não gostam de ser controladas, tá? Então, esses dashboards que a gente oferece para o gestor e para essa empresa é para fazer com que ele tenha um acompanhamento dos hábitos desse funcionário. Então, essa empresa oferece esse benefício de passe de trabalho, né, esse WorkPass da Brave, e esse funcionário, ele vai ter uma rede de espaços para escolher, para poder ir naquele dia que ele está remoto, que não é o dia da empresa, porque as empresas estão adotando esse modelo de rodízio. E aí o que acontece? Tem vários lugares perto da casa dele, a 5 minutos a pé, mas esse cara, ele vai num local que fica 20 minutos a pé, aí o gestor vai conseguir enxergar onde ele está. E no final das contas, ele vai perguntar por que a Luísa, ao invés de usar aquele espaço que tem na Brave, que fica 3 minutos a pé, ele vai às 15 minutos. É porque ele começa a conhecer esse funcionário, e esse funcionário, a escola da filha dele, fica perto daquele ambiente que a Brave oferece e que a empresa ofereceu através do passe e poder utilizar livremente. Então, fica mais fácil para ele. Você começa a entregar, acompanhar os funcionários por onde eles estão, sem a conotação de tracking, de controle, mas sim de aperfeiçoamento de um hábito e de centricidade, de colocar o funcionário no centro para entender os hábitos dele e oferecer cada vez melhor um modelo híbrido de trabalho. Então, é nessa conotação que a gente oferece esses dashboards, entre outros, né, de produtividade, de bem-estar, assim por diante. E aí, olha que engraçado, né? Uma empresa que vende espaço para você passar e ter uma reunião, passa a vender qualidade de vida, né? Ela está oferecendo para outras empresas a oportunidade da qualidade de vida. Porque quando a Roberta fala isso, eu vou perto da escola da minha filha, onde eu vou trabalhar lá, eu levo ela, fico trabalhando lá e volto com ela, é uma coisa que esse funcionário não tinha antes. Então, quando ele pensar em mudar de emprego,
mudar de trabalho, isso vai pesar muito, porque ele tem uma qualidade de vida que em outros lugares provavelmente ele não vai encontrar. Então, são duas fotos que eu gosto muito, né? Lá no início, a Box Office focava muito na escolha pessoal, né, da pessoa, em eu vou para cá, estou passando por aqui, vou fazer uma reunião, e mudou para a questão do coletivo, né? Onde é a qualidade de vida do seu grupo, da sua equipe, do seu time, para que você tenha produtividade. E olha que engraçado. Lembra que eu falei para vocês que a gente não precisa reinventar a roda, né? A Tecnisa poderia desenvolver facilmente, uma grande empresa poderia desenvolver facilmente uma tecnologia próxima a essa. Não, ela foi ao mercado, se juntou a Roberto e o César, entrou como sócia, né, do Roberto e César para poder fazer essa empresa crescer. A própria Tecnisa vai fazer lançamentos de imobiliários com 2, 3 andares só de espaços para trabalho, e a própria Brave vai fazer todo esse gerenciamento através de um simples aplicativo que você baixa, reserva, paga e entra. Simplesmente assim. Eu gosto muito a gente percebe, Camila, o momento, né? Entrou a pandemia e agora, com o meu modelo de negócio, o que eu vou fazer? E aí entrou a inovação, né? A perspicácia de ter aí a percepção de mercado, de buscar logo uma alternativa e lançar essa alternativa como um novo projeto, um novo ambiente, enfim, isso foi muito criativo, muito bacana. Gilder, é interessante você falar isso, porque assim, eu lembro da reunião com eles, assim, o que a gente vai fazer? E o que a gente vai fazer não é atirar para qualquer lugar, não, a gente estudou muito, a gente se debruçou muito sobre várias pesquisas, sobre o que estava acontecendo lá fora, sobre o que as pessoas estavam falando. Então, a gente pensou, e se a gente criar também essa demanda de toda a equipe ser híbrida? Então, foram algum tempo estudando isso, e por isso que eu gosto muito desse case, quando fala dessa questão da nova economia, porque ela está ali, ela estava num ambiente de incerteza, a Box Office e a Brave falhou, testou várias coisas, vários modelos, até achar esse modelo que é mais próximo do ideal, mas que também pode ser mudado. A gente não tem compromisso com erro. Se daqui a pouco outras formas de trabalho, outras demandas aparecerem, a gente vai incluir e vai fazer isso funcionar para as empresas. Teve muita inovação, não só por ser o primeiro, os criadores da solução, mas assim, realmente a inovação de pensar nessa pessoa do futuro, olhou para a crise sem chorar, vamos vender lenço, vamos ver o que a gente vai fazer, vamos construir, e assim, não é porque eu trabalho para eles, mas assim, a orientação voltada para as pessoas é 100%. 100% o usuário está ali no centro da tomada de decisão, no centro da empresa. Tudo que é feito é pensado no usuário. A gente tem o nosso usuário empresa, mas a gente tem o nosso usuário colaborador, e é com ele que a gente está preocupado, é com ele que eu quero dar qualidade de vida. A Box Office deixou de ser um espaço e hoje é um benefício de liberdade e qualidade de vida para as pessoas. E pensando no usuário, quer dizer, essa inovação é uma prática que deve estar presente a todo momento. Ter essa percepção de perceber o ambiente, perceber o mundo dos negócios, toda essa inovação que existe, ações, comportamentos, quer dizer, é permanente isso, não é uma coisa pontual, né? E talvez assim, porque teve a demanda, houve essa ideia. Não, mesmo sem demanda, a gente tem que ter essas iniciativas e essa percepção do ambiente e tomar essas ações e iniciativas. Isso é muito interessante. E eu acho, Gildo, tem 2 pontos aqui que eu gosto muito de reforçar quando eu conto esse case. Primeira questão, olhando para o nosso lado financeiro, para a nossa equipe financeira, a nossa redução de custos é muito grande quando a gente adota um trabalho híbrido e adota uma plataforma como a Brave. Por quê? Porque eu tenho essa facilidade de oferecer a liberdade de estar com o nosso colaborador de maneira organizada, e eu tenho dashboards em que eu, entre aspas, controlo. A gente não gosta do verbo controlar, mas a gente acompanha. Então, quanto custa uma laje na Faria Lima, quando a gente opta por uma solução como essa, a minha redução de custo. Então, a gente tem realmente um impacto de custo muito significativo. Então, quando a gente fala com o nosso público financeiro, é lógico, a gente reforça todos os benefícios da Brave, mas a questão financeira é um impacto significativo. E a gente tem o nosso time de gestão de pessoas, que a gente que está muito preocupado com esse colaborador, em como reter esse colaborador, a questão da cultura da empresa,
E aí ele tem um benefício que ele pode dar, que ele sabe que ele vai reter o seu colaborador, porque ele tem um benefício, ele dá essa liberdade, ele dá essa qualidade de vida. E quando ele entende que a Luísa trabalha perto da escola da filha, ele pode ressaltar esse comportamento e falar, putz, que legal, né? Que legal que você pode pegar a sua filha na escola. Então, isso são coisas muito importantes e que podem ser muito valorizadas quando a gente tem esse olhar de realmente pôr o cliente no centro. Então, quase já entrando na reta final do nosso papo aqui, a gente não precisa reinventar a roda. O que acontece é que às vezes a gente está muito ocupado. A gente está muito ocupado, preocupado em inventar um novo iPhone. Não precisa. A roda já está feita, a gente só precisa melhorar. Isso para todos os negócios, né? E aí, quando a gente olha para qual é a função de uma empresa? Quando a gente olha o Friedman lá na faculdade, lá no fim dos anos 90, eu aprendi o Friedman, a gente estudava para caramba em economia, que a função de uma empresa é maximizar os lucros e criar valor para o acionista. Isso foi em 61, né? O sistema deu errado, né? A gente precisa resetar isso, né? A gente precisa voltar. E aí, se até um Pokémon evolui, por que a gente não pode evoluir também? Então, qual que é a função de uma empresa? Gerar valor. A gente precisa gerar valor. A nova economia nos permite gerar valor. Criar negócios que gerem valor. Para quem? Para acionista, sim. Eu preciso gerar valor para acionista. Eu não estou discutindo isso. Eu vou gerar valor para acionista. Eu vou gerar valor de produção quando eu ponho carros no mercado. Eu estou gerando valor. Quando eu gero valor de emprego, eu estou gerando valor para os meus colaboradores. O maior trabalho, eu sempre falo, o maior trabalho de responsabilidade social de uma empresa é pagar seus funcionários direitinho. Porque quando ele paga seus funcionários direitinho, essa economia roda, esse cara pode fazer a compra do mês dele, pode pagar a escola do filho. Então, a gente gera valor para as pessoas, a gente gera valor ambiental, a gente gera valor social, a gente precisa gerar valor para todo mundo, e todo mundo sem exceção. Eu digo que a gente está saindo de uma era que a gente fala show me the money, onde só o dinheiro importava, e a gente está indo para uma era chamada show me the value. Qual é o seu valor? A gente tem um banco no Brasil que tem 9 anos, que foi o primeiro cartão de crédito de mais de 2 milhões de brasileiros, que bateu aí 65 milhões de clientes, e aí eu nem vou entrar nos méritos, dá lucro, não dá lucro, não é essa discussão, mas uma marca que tem 9 anos e chegou a ser a 7ª startup mais valiosa do mundo, chegou a valer mais que os bancos tradicionais no Brasil. E por que isso? Porque ela olhou o valor, ela deixou de vender um produto para vender um valor. Ela vende, o Nubank não vende aplicativo, não vende conta corrente digital, ele vende relacionamento. Então, é um grande exemplo de economia digital também, porque assim, eu estou vendendo relacionamento, eu estou vendendo o que os bancos nunca fizeram, eu vou te tratar bem. Então, você vem para cá que eu vou te tratar bem. Eu vou te dar um cartão de crédito que o outro banco não te deu porque falou que você não tinha crédito. Eu vou te dar, eu vou confiar em você. Então, é muito maior. E aí chega a ser a 7ª startup mais valiosa do mundo. Tem um IPO muito interessante, com valorização, desvalorização, não é esse o mérito, não é isso que eu quero falar. O que eu quero falar é que em 9 anos, há quantos anos existe o Bradesco? Há quantos anos existe o Banco do Brasil? Há quantos anos existe o Itaú? 9 anos o Nubank veio e conseguiu conversar com as pessoas, colocou o cliente no centro, com um propósito muito forte, com inovação, olhou as oportunidades que estavam acontecendo e criou essa demanda. Qual que é o seu valor? Eu acredito muito que o principal valor está na sua capacidade de impactar a vida dessas pessoas, né? Então, impacte o mundo pelo valor que você causa na vida delas, né? Mostre o seu valor, mostre, elas vão comprar você pelo valor que vocês têm. Porque o que inspira seus funcionários, seus consumidores, seus clientes, seus fornecedores, é a mesma coisa que impacta. O que inspira é o nosso propósito, lembra lá, razão para ser o que inspira. É exatamente a mesma coisa, que impacta a vida deles e cria lealdade à sua marca. Então, a gente está falando de inspiração, eu inspiro para gerar impacto e para ter lealdade. É isso que eu acredito muito que são as empresas do futuro, que tem esse tripé, que olham para esse tripé, como que eu inspiro as pessoas, como que eu impacto a vida delas e como elas serão leais à nossa marca. Essas marcas na nova economia já estão aí, já fazem isso. É por isso que elas são, em tão pouco tempo, criaram esse respaldo para serem tão grandes em tão pouco tempo.
Então, transforme o seu propósito e inspiração em valor para impactar a vida das pessoas. E para finalizar, eu quero fazer uma provocação. A quem que pertence o futuro? O futuro pertence a quem vai impactar as nossas vidas hoje. Não é amanhã, não amanhã eu vou pensar nisso, já tem lá um time pensando, não. Para eu estar no futuro, as empresas que vão estar no futuro já estão pensando nisso hoje, estão fazendo isso hoje. Então, pense em impactar no dia de hoje, seja esse impacto. O mundo está cheio de empresa e pessoa nota 7. Seja o impacto. Como a gente brinca no escritório, a gente tem que ser pé no peito. Se não for para criar empresas que realmente revolucionem, impactem a vida das pessoas, a gente nem acorda, a gente nem sai de casa. Então fica aí o nosso convite. Faça mais, porque essa grandeza é uma escolha, fazer isso é uma escolha, não é... Por enquanto é uma escolha, tá? Daqui a pouco, se você não fizer, as empresas vão fechar. Não faça isso, que isso é uma escolha. E aí, para finalizar, eu compartilho com vocês. O ano passado eu tive a honra de assistir uma palestra com a Ayotu Mete, que é uma das cofundadoras do Black Lives Matter, e ela, no meio da palestra dela, que é bastante inspiradora, o trabalho que eles fazem é muito bacana, ela falou assim: acredito que nós somos aqueles por quem temos esperado. Isso me impactou de uma maneira, porque assim, ela fala, né, daí no decorrer da palestra dela, se não for a gente, a próxima geração não vai ter mais tempo. Então, se não for a gente a fazer alguma coisa, a criar negócios de impacto, a criar, olhar para a nova economia, desenhar negócios que vão realmente gerar valor à vida das pessoas, impactar a vida das pessoas, não vai ser a próxima geração. Então, está nas nossas mãos. Então, fica o convite, seja o impacto e faça algo grandioso. É isso. Muito bem, Camila. Tem até um comentário aqui no chat que o Emerson Dias escreveu: humanocracia e não burocracia. Quer dizer, exatamente. Essa relação que legal, gostei. com o ser humano é interessante, né? Temos uma pergunta aqui que foi encaminhada, parabenizando pela apresentação do Milton Toledo, e nessa proposta de uma nova lógica de mercado, pontuada por uma cultura centrada em humanos, que variáveis deveriam ser priorizadas que não estavam sendo consideradas antes da pandemia, e também dessa nossa nova realidade? O que você tem para comentar? Milton, pela minha experiência, pelo que eu vejo, a variável que não estava sendo olhada era o humano. Uhum. Ninguém parou para perguntar para a pessoa por que ele quer trabalhar perto da escola do filho, né? Eu acho que o olhar humano em profundidade, não entender, como aquele comentário que eu fiz no início, não entender que ele precisa de um sabão em pó, não entender porque ele precisa de um lugar para trabalhar, entender o porquê, entender o que está por trás daquilo que a gente verbaliza, conhecer profundamente os desejos e as necessidades dessas pessoas. Então, acho que, assim, às vezes, a gente tem bastante texto, a gente tem bastante gente falando sobre isso, mas às vezes fica muito numa esfera discurso, não em prática. Então, as empresas que conseguem colocar isso em prática de verdade têm essa lógica. Por que as pessoas querem trabalhar no Google? Porque tem escorregador e puff colorido? Porque tem cerveja na geladeira? Não, não é por isso. Porque elas querem participar de algo disruptivo, porque elas têm uma autonomia. Quando a gente vai falar de cultura, eu tenho uma palestra sobre cultura, e aí eu estou falando, e aí eu falo muito da cultura do Google, falo assim, você quer trabalhar no Google por quê? O problema não é ter o puff colorido e o escorregador, o problema é você ter a cultura do Google. O Google dá uma autonomia para o seu funcionário que raramente eu vejo em outras organizações. Você vai dar autonomia para o seu funcionário dessa maneira? Não, eu tenho que controlar, eu tenho que saber se ele entrou. Recentemente a gente teve um caso absurdo de uma empresa que pôs um hack aqui no rastreador no computador do funcionário para saber se ele entrava 8 horas. E as horas que ela ficava sem mexer, porque ia ao banheiro? Né? Então você fala que quer dar autonomia, mas não entrega isso? Então, hoje, uma das empresas que eu mais admiro e super indico para vocês um livro chamado A Regra Não Ter Regra, da Netflix, que fala sobre a cultura da Netflix. Vai ter a cultura da Netflix. A Netflix é uma grande empresa, mas vai ter a cultura dela. Então, é um desafio muito grande da gestão da empresa em olhar e falar assim, tudo bem, eu quero que o meu funcionário crie coisas incríveis, crie aí o maior streaming que a gente teve, ótimo, quero, mas eu tenho que
essa cultura tem que refletir isso. Então, eu vejo, Milton, que ficou muito na esfera do discurso. A hora que a gente coloca na prática é olhar realmente para essas pessoas, sejam os nossos consumidores, sejam nossos colaboradores, e olhar e falar assim, então tá, então como que eu faço isso realmente acontecer? Não sei se eu respondi direito. Olha, fantástica apresentação, o pessoal também já se manifestou, né? Demonstrando o brilhantismo desses conceitos que você tem trazido, né? Mas eu vou fazer uma provocação para você. Quando você mostrou as marcas consagradas nessa nova economia, eu já te falo que pelo menos 3 delas estão fechadas para mim. É? Ou seja, eu já estou visualizando uma versão 2.0 dessas empresas. Então, pelo menos 3 ali das que você mencionou no final, eu não compro produtos dela. Quais? Agora fiquei curiosa. Não, é provocação mesmo, estou provocando, porque o que acontece, ao mesmo tempo que elas vendem tudo isso, ela também vende outras coisas que não estão sendo ditas aí. Acho que um exemplo bem claro aí, uma que você tem que comprar um aplicativo, certas funcionalidades só funcionam com ela. Aí você descobre que você tem que comprar toda uma plataforma de coisas dela, porque só nela vai funcionar, e todos os outros abertos da concorrência não tem. Então, qual é a minha opção? Eu fico com os outros. Mas isso aí é o melhor, tal. Os outros me atendem muito bem, estou muito bem, obrigado. Não, mas a oposição acabou, não vejo mais isso. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, estou provocando isso para você, Camila, que tem espaço para todos, né? Até para os oposicionistas. Exato. Não é legal isso? É um mercado aí criativo. Mas o que é legal é que um puxa o outro para cada vez mais desenvolvimento, cada vez mais soluções que tornam a nossa vida mais fácil, mais humana, né? Eduardo, o que você falou é muito interessante, porque, assim, muito provavelmente você não é o perfil de cliente daquela marca. E ok, tudo bem. O que antes a gente forçava a propaganda, não, compra minha marca porque eu sou melhor, eu tenho melhor preço. Não, você não é o perfil desse cliente e ok, tá tudo bem, porque certamente existe uma marca que te atende, que você é o perfil ideal de cliente, né? O que a gente chama de ICP, né? O perfil ideal de cliente. Então, é isso. Então, as marcas, por isso que há espaço, né? Um exemplo, eu sempre falo, o Nubank não tem a melhor tecnologia, não tem várias coisas. O melhor aplicativo não tem nada. Mas eu sou cliente do Nubank e sou cliente do Personalité. O Personalité, eu tenho um atendimento com gerente, com investimentos que eu faço nessa plataforma. O Nubank me atende em outras coisas. Então, a possibilidade, e até as questões de fintech, eu tenho feito trabalho para algumas fintechs, e a gente está olhando, as pessoas passaram a ter coisas que não tinham antigamente. Hoje, a média de contas de um público AB é de 4,6 contas por pessoa. Então, você tem um crescimento exponencial de número de contas bancárias. Então, é muito importante isso que você falou, porque assim, essas marcas estão olhando, mas se determinada marca não serve para você, certamente tem uma marca que serve. Agora, indo bem em linha com o que você está comentando, eu sou do ramo contábil, como o Gildo também, somos aqui, boa parte dos profissionais, dos associados ligados à NEFAC, estão ligados ao mundo das finanças, né? E a gente que trabalha com serviços terceirizados de gerar informação para os clientes, temos nos deparado com a necessidade cada vez maior de ter automação e soluções eficazes de geração de dados, né? Ou seja, fazer a contabilidade não é fácil, na contabilidade terceirizada. E nós vimos aí que concorrentes têm lançado soluções que eu chamo de autocontabilidade, né? O próprio cliente faz a sua contabilidade. Ele vai lá, utiliza o aplicativo, sai os resultados do imposto de renda, os impostos que ele precisa pagar, tudo certinho, ele vai e faz. E, claro, que toda uma esteira do ramo contábil está sofrendo com isso, com essas inovações. Alguns fazem protesto e outros estão se adaptando, ou seja, bem na linha aí, enquanto uns estão chorando, outros estão vendendo lenços, né? Mas o que acontece que nós estamos percebendo e que bate com a conclusão da sua apresentação é que, por mais que eu invista em tecnologia, por mais que eu tenha mecanismos automatizados, seguros, checagem, redundância, consistências nos dados, eu não vou conseguir ter
fidelidade, ou melhor ainda, como você comentou, né, a lealdade dos clientes, se eu não exercitar, do meu lado, uma habilidade comportamental social, comportamental e social, ou seja, eu dialogar com o cliente, ao mesmo tempo eu ter uma interação diferenciada com os meus clientes ou com os meus potenciais clientes, nem que com isso tenha que ter uma interação social pelos os meios aí das mídias sociais e tudo. Então, isso nós estamos percebendo no nosso ramo da contabilidade, tanto do ponto de vista técnico, né, de eu promover uma reunião de negócios, discutir, conversar com o cliente, entender cada vez mais os desafios que ele está passando e ser partícipe da construção do que esses clientes estão lutando, ou seja, eu sou parte da solução e não parte do problema. Eu acho que isso isso aí também tem a ver com a questão da inovação e o tema central de hoje, né? Exatamente. A automação, a gente não vai ter como ficar livre dela, mas o relacionamento é o que vai diferenciar quem está chorando e quem está vendendo lenço, né? É entender o valor do seu negócio, entender o que realmente o seu cliente precisa, porque assim, a gente não vai ter como brigar com essas questões de automação. Cada vez a geração de dados é maior, o desenvolvimento tecnológico é maior, mas o foco tem que ser no valor. Qual é o valor que você causa para o seu cliente? Ele te compra porque você faz a contabilidade dele ou porque você é um gestor que o auxilia ao crescimento dele? Essa é a diferença. Tem até uma pergunta que foi colocada aqui pelo Antônio Correia. Camila, como você correlaciona a nova economia com o ESG? Quer dizer, essa parte social, essa parte de humanização está presente, né? Então, Gildo, o que eu falei lá no início, né? Quando a gente fala de nova economia, a gente tem aquelas 7 vertentes que a gente mais olha no desenvolvimento de negócios, e eu sempre incluo a questão do ESG. Eu tomo a liberdade poética de incluir, porque assim, não tem como a gente pensar no futuro em empresas que não são dessa questão, a responsabilidade corporativa mesmo, o desenvolvimento dessa responsabilidade corporativa. E eu pauto muito nas questões de governança, porque sem uma boa governança, sem regras claras de como essa empresa deve ser gerida, as questões ambientais e sociais vão ruir. Então, quando eu falo de ESG, eu sempre puxo a perninha mais para o G, até porque eu estou na parte de gestão, né? E isso, para mim, torna ver o negócio mais fácil. Quando eu tenho uma boa governança, toda a parte social, toda a parte ambiental vai estar no meu negócio. Quando eu tenho... eu trabalhei algum tempo para a Honda tinha uma política ambiental muito forte de descarte, de reuso de água e tal. Isso não era só para ela parecer boazinha, isso também era economia para ela. Então, quando você consegue inserir esse contexto de que questões ambientais, questões sociais também interferem no resultado do seu negócio, quando você olha isso realmente não como discurso, como algo estratégico, eu ter uma participação social na sociedade, a responsabilidade social é importante, porque isso vai devolver não boa imagem para a minha marca, não só boa reputação, porque devolve, mas não só boa reputação, mas devolve sim pessoas que olhem para a minha marca e falam, pô, essa empresa é legal, né? Putz, eu quero trabalhar lá. Nossa, olha, o filho, eu abri uma vaga naquela empresa. Esses caras são tão bacanas, vai trabalhar lá, vamos comprar dessa empresa. Porque... Então, é uma questão estratégica, não é discurso, é olhar isso como estratégia. Aí eu fazer um comentário com a Roberta e o César. A governança, as ideias, as ações, elas devem ser aplicadas e precisam caminhar juntas. Você tiveram essa percepção no negócio de vocês? Como é que foi essa mudança aí de visão, né? Vocês tiveram esse apoio, né, em todo esse modelo de gestão, né, pensando aí justamente na governança, em aplicação dessas novas ideias, etc.? Sim, primeiro quando nasceu, né, a Box Office, a gente já pensava que a gente já queria facilitar a rotina dos profissionais. Então, esse era o propósito da Box Office, fazendo com que a gente conseguisse democratizar o acesso às salas de trabalho, para as pessoas poderem realmente atingir o seu potencial em qualquer lugar da cidade. Então, transformar a cidade num escritório das pessoas, e não somente
trabalhar na praça de alimentação, de um shopping. Então, a gente já viu que isso ia impactar a vida profissional, daquela rotina pesada de um profissional que fica entre um espaço e outro, ou que ele não tem condições de ter um escritório. Então, isso é um impacto que a gente viu que ia ser grande na vida dos profissionais. E, além do mais, a redução dos deslocamentos. Então, por exemplo, entre uma reunião e outra, entre eu sair da minha casa e ir até o meu escritório, você gastava 1h30, 2 horas de carro, por exemplo. Então, também ia ter um impacto na emissão de carbono, a gente ia conseguir diminuir, porque esse cara ia conseguir trabalhar adequadamente numa estrutura e não ficar largado numa praça de shopping de alimentação ou numa mesa improvisada de um café aberto, para poder trabalhar, porque era mais perto. Então, na verdade, ia ter também um impacto nessa emissão de carbono, porque ele ia se deslocar menos, mas, ao mesmo tempo, ele ia para um local adequado, tanto quanto o escritório dele, a sala do escritório dele, para poder receber o cliente ou trabalhar. Então, esses impactos de emissão de carbono, a gente ia reduzir custo, né, como financeiro para essas empresas. Por que elas precisam expandir, aumentar o número dos escritórios dela, comprar um escritório maior, para ter mais funcionários? Hoje vocês estão vendo muito isso, né? É um movimento que está acontecendo. As empresas estão enxugando o tamanho dos escritórios, estão crescendo o número dos funcionários, só que elas conseguem adotar aquele modelo rodízio híbrido. Por quê? Porque através de uma plataforma como a nossa, ou alguma outra plataforma, você consegue oferecer esse benefício de você expandir a sua empresa sem a necessidade de custo fixo. Você consegue oferecer salas adequadas para esse colaborador, sem que você tenha uma baia ali a mais no seu escritório. Então, ele vai reduzir custo e ele vai reduzir a emissão de carbono, porque ele não precisa ir até lá. E você, ao mesmo tempo, porque assim, como a gente fala, existem muitos que estão sorrindo, hoje alguns gestores estão sorrindo com o modelo híbrido e outros que estão fazendo careta, né? Então, por quê? Porque ainda tem aquela questão, como é que eu vou organizar esse mundo híbrido da minha empresa? Como é que eu vou fazer essa organização dessa gestão interna do check-in da empresa, do cara que está trabalhando fora? Como é que eu vou conseguir fazer com que as pessoas fiquem engajadas, né? Como é que os funcionários eles vão conseguir ter uma cultura, que eu acredito que a cultura tem que estar intrínseca no ser humano, ela não está nas paredes do escritório, ela tem que estar dentro dele, né? E é isso que a gente veio apoiar, né? Impactar, oferecer uma plataforma que é como vocês falaram, realmente, se eu fosse olhar só a venda de um passaporte de trabalho para colocar os teus funcionários em vários lugares da cidade, eu não ia chamar Brave, a plataforma não ia se chamar Brave, a plataforma ia se chamar Check-in, porque eu ia estar olhando para a solução da mesa, da cadeira, do espaço, da gestão, da interna. Então, eu deixaria de ser uma solução humana, né? Então, a gente ia estar só voltando para o lado da plataforma, o check-in, o check-out, porque o futuro do trabalho não é somente onde o Eduardo vai trabalhar, aonde ele vai sentar e quando que ele tem que vir para a empresa. A Brave sempre entendeu que o futuro do trabalho é realmente isso tudo e mais aquela maneira de como ele exerce o trabalho dele. Então, a plataforma, ela se chama Brave porque a gente está focado nessa empresa, no colaborador, na experiência de trabalho, para manter esse gestor também sorrindo, tirar a careta dele e falar, é possível a gente adotar um modelo híbrido de trabalho na minha empresa com a plataforma certa, porque ela vai me apoiar em como eu fazer essa coordenação, essa organização dos espaços internos da minha empresa e, consequentemente, enxergar as pessoas com a gestão 360 que estão trabalhando, olhando lá fora. Então, esse impacto de emissão de carbono, esse impacto de fazer com que a pessoa ela trabalhe melhor, ela tenha um bem-estar, ela se sinta pertencente àquela empresa, porque aquela empresa proporciona para ela um bem-estar que vai muito além do salário. Eu tive um caso, logo no início da pandemia, eu gosto de contar, porque eu estava na fila para tomar vacina, e tinha um CEO de um grande banco, importante, não vou falar nome, e a gente estava conversando sobre modelo híbrido. Ele fez, bom, se é para adotar o modelo híbrido, o salário vai ser híbrido também. Puxa, aquilo foi uma dor no coração, porque eu falei assim, poxa, esse cara não entendeu ou ele não tem as ferramentas certas para adotar um trabalho híbrido. Ele ainda não está, ele ainda está numa questão de amadurecimento, ele ainda acredita que o funcionário
só pode produzir das 8 às 18 na mesma baia do escritório. Então, eu sei que tem muita gente assim, e eu acredito que a gente tem que trabalhar, porque eu também era assim, eu também vinha de uma empresa tradicional, né? Onde eu queria e só enxergava que o cara estava produzindo ali porque eu estava conversando com ele. E a gente tem que ver que existem soluções que elas vêm para aprimorar a gestão de uma empresa. Então, quando eu vejo que assim, o salário vai ser híbrido também, eu fico muito triste porque, assim, o seu funcionário, ele quer muito além do salário. Hoje, vocês estão vendo que o salário não é suficiente para reter os talentos. O funcionário, ele quer bem-estar. Ah, eu vou acreditar que o funcionário está trabalhando? Bom, você tem que acreditar em resultados. Se ele não está entregando os resultados para você, então o problema não está no modelo híbrido de trabalho ou no modelo remoto, o problema está no funcionário. Então, a gente tem que ser essa plataforma humanizada de customer experience que a gente ajuda esta empresa a adotar um modelo híbrido adequado, proporcional à expectativa desse CEO, desses gestores, entendeu? Então, a gente é essa plataforma onde a gente quer ir junto, a gente empurra essa empresa para ir para o futuro de uma maneira organizada e confortável, a mesma maneira que a gente oferece para o colaborador. Não sei se você quer complementar alguma coisa, César. Você falou bastante. Existe, inclusive, essa Eu percepção. estou apaixonada, a Roberta falando. Tem essa percepção de você achar que ainda tem, né? Essa percepção que você só vê se a pessoa está trabalhando, se você está vendo ele ali, né? Se está produzindo, se está realmente trabalhando, às vezes fica até no segundo plano, mas você está vendo a pessoa que está ali, você acha que então está ok, é por aí. Mas isso está mudando, né? Isso está mudando bastante. A questão da qualidade de vida, o ir e vir hoje é um desperdício de tempo, vamos dizer assim, mas é desgastante, é cansativo. A gente até teve essa percepção novamente da perda de tempo quando começou a retomar aí a pandemia, né? O trânsito voltou a ser mais ou menos aquilo que era antes, assim, ou igual. Então, é ruim isso, essa percepção. E você tendo um ambiente nesse modelo, né, onde a pessoa produz e faz o que ele tem que fazer, mesmo à distância, né, num ambiente agradável, ela é muito produtiva, ela é muito mais construtiva. E como o Eduardo Nunes até escreveu aqui, também a era do autodidata, isso também estimula as pessoas a serem mais criativas, a participarem de uma solução, né? De realizarem e darem sugestões. Isso precisa ser reativado, e as pessoas vão deixando de lado, vai deixando o tempo passar. Então, Camila, nessa nova roupagem, né, vamos dizer assim, tem uma pergunta que veio aqui, o que muda, né? Veio aí da Vivian Krebs, o que muda no planejamento das empresas? Qual é o insight que eles precisam ter e fazer uma mudança, né? Dá umas dicas aí. É difícil falar em dicas assim. Mas, Vivian, o que eu acho assim, é a empresa se assumir, vamos olhar para o novo, estar aberta a repensar a sua forma de trabalhar, a sua forma de gerir o seu negócio, ao movimento e à evolução que a gente está passando. Como eu sempre brinco com os pokémons, até os pokémons evoluem. Não estou falando que o que foi feito até agora está errado, muito pelo contrário. A gente tem que olhar para o passado, aprender com as coisas boas e as coisas ruins, e falar como que eu posso evoluir, como que eu vou olhar, como que a minha empresa vai estar no futuro. Né? E se eu quero impactar, eu tenho que pensar nesse futuro, olhar para esse futuro, e como ele é um papel ainda em branco, eu posso começar a desenhar e a trilhar esse caminho. Então, acho que o primeiro passo que a organização tem que ter é realmente estar aberta. Porque pode ser que a gente tenha que rever o modelo de trabalho. A Roberta estava falando, a hora que a gente chegou aqui, é um café que tem esse espaço fechado e privado, né? Lá embaixo tinha uma pessoa em reunião com outra pessoa, falando mal todos os pontos ruins do seu negócio para outra pessoa e todo mundo ouvindo. Se eu sou uma empresa concorrente, eu ia ficar felicíssima. Né? Depois a gente subiu, veio para a sala e falou assim, como assim? Ela estava em reunião falando, porque isso está errado, isso está errado, isso está errado. Se eu sou concorrente, eu achei ótimo. Não vou vender informação, não vou falar empresa, nada. Mas acontece todo dia. Então, repensar a forma de trabalho, repensar a gestão do meu negócio, repensar como eu olho para o meu consumidor, onde eu tiro o meu consumidor, que é simplesmente impactado por um filme na hora da novela,
e passo a trazer ele para co-criar a minha empresa do futuro. A gente tem feito alguns exercícios onde a gente traz esses consumidores para a gestão da empresa. O que ele quer da gente? Ele quer um sabão em pó? Que tenha o quê? Que lave bem? Ok. Então, a gente vai fazer com a melhor tecnologia possível, a gente vai desenvolver. Mas que mais? Por que ele quer? Há muitos anos atrás, a gente participou de um estudo para a classe B e E, só para compartilhar com vocês que esse case eu gosto muito. E subindo as comunidades no Rio de Janeiro, a Rocinha, a Ricardo Eletro foi a primeira a colocar uma... Tudo bem que faliu agora, mas foi a primeira a colocar uma loja na comunidade, né? Tinha uma loja da Ricardo Eletro. E uma das coisas mais vendidas na Ricardo Eletro era, na época, televisão de plasma. Aí você ia perguntar para as pessoas, mas espera aí, você mora numa comunidade, a gente tem pré-concebido na nossa cabeça que são pessoas que têm muito pouco dinheiro, né, que sobrevivem, e por que você comprou uma televisão de plasma? Não, porque se eu colocar uma TV de plasma na sala, eu tiro o móvel e minhas crianças têm lugar para brincar. Eu olhar para o consumidor sem preconceitos em falar, ele está querendo comprar uma TV dessa para se mostrar. Pode até ser, porque lembra, nós mais antigos vamos lembrar que a Casas Bahia não vendia produto, vendia crediário e você mostrar. Ter um carnê da Casas Bahia era mostrar que você era um bom pagador, que você tinha crédito no mercado. Então, quando a gente passa a olhar para esse consumidor, quando ele fala para mim, eu ponho uma televisão de plasma na parede, eu tenho espaço para os meus filhos brincarem, eu entendi que pode ser até que ele queira mostrar para o vizinho que ele tem crédito, que ele tem uma TV de plasma e o vizinho não tem, mas que ele está valorizando o espaço dos filhos dele. Eu vou fazer uma campanha e vou vender preço ou eu vou vender deixe seus filhos brincando na sala, que é mais seguro? Então, isso impacta muito a gestão. Quando a gente tem um propósito muito forte, e já é comprovado que empresas com propósito forte têm mais resultado. Quando eu tenho um propósito forte e coloco o meu cliente no centro, e colocar no centro é realmente entender profundamente essas necessidades e desejos dele, a gestão muda. Automaticamente a gestão tem que mudar, porque a gente passa a desenvolver coisas para pessoas. Muito bem. A gente pensa aí no propósito profissional, né? A qualificação, a capacidade de criatividade, o desenvolvimento das competências, elas devem ser estimuladas. E essa é uma forma de você dar essa condição, né? Num ambiente melhor de trabalho, numa condição melhor de trabalho. Eu acho que tudo faz parte de uma solução que você busca justamente para estimular o profissional a se desenvolver. O Eduardo fez um comentário da questão aí da aparente... e conservadores é o de se deparar com um apagão de mão de obra qualificada, né? As pessoas vão perdendo um pouco desse time, né? E aí o mercado sofre com a mão de obra aí no mercado de trabalho. O simples, ele deve se destacar, né? Dentro das ações, de tudo que você possa fazer para poder acontecer. Isso é um detalhe bastante importante. Estamos quase no final aí da nossa apresentação, o tempo passa assim, ó, voando, né? Eu gostaria de ouvir de vocês comentários finais, para a gente poder aí caminhar para esse fechamento, e deixo para eu falar no final. Então, minha fala final aqui, Gildo, agradecer pela excelente exposição deles, né? E o único detalhe que eu quis dar destaque aqui é a questão vivemos a era do autodidata, né? O que acontece? A pessoa tem acesso à impressora 3D, né? E ao acessar uma impressora 3D, ela molda as coisas que ela quer. A pessoa tem acesso ao Canva, desenvolve aí uma campanha publicitária, onde antes era uma coisa que estava carregada somente a agências, né? Então, a gente vive uma era aí que você vai no YouTube e aprende a desenvolver uma técnica nova. Então, as pessoas que fuçam as coisas se dão bem. E as empresas que observem essa tendência e auxiliam essas pessoas que procuram por isso também, né? Então, é a minha fala final e parabenizar a Camila e ao Box Office por essa exposição. Muito bem, Eduardo. Camila, Roberto, César. A gente queria agradecer a oportunidade de apresentar um pouquinho, né, da nossa história de empresa.
de a gente poder assistir a essa aula aí da Camila também, que foi muito legal para a gente não tinha visto essa palestra dela ainda, então agradecer também essa oportunidade de estar aqui apresentando um pouco para vocês, né, para a NEFAC, então muito obrigado pelo convite e a oportunidade de estar participando com vocês. Eu agradeço, assim, escutando a aula da professora aqui, eu acho que é uma coisa muito importante, assim, escutar o seu cliente, escutar o seu colaborador. Eu acho que essa é a maneira mais humana de você conseguir evoluir como empresa, tá? As tecnologias estão aqui, as plataformas estão aqui, a automação está aqui para ajudar, mas nada vai substituir o capital humano. Então, assim, eu acho que o nosso papel aqui, como gestores, como empresários, como empreendedores, como pessoa, é sempre escutar aquele que trabalha do nosso lado, para saber quais são as escolhas que ele prefere, para você poder cada vez mais melhorar o próprio negócio. Então, eu acho que essa é a lição que eu aprendi aqui com a Camila hoje. Excelente. Gilda, Eduardo, quero muito agradecer a vocês novamente pelo convite, a toda a diretoria da NEFAC, vocês foram absolutamente muito gentis. Roberta, César, parceiros aí de alguma data, algum tempo, obrigada pela presença. E assim, o que eu tenho para falar para vocês, eu costumo terminar minhas palestras brincando, eu estou aqui para incomodar. Se de alguma forma eu criei algum incômodo e, nossa, deixa eu pensar nisso, deixa eu olhar para isso, eu cumpri o meu propósito. Eu quero mover empresas, quero impactar negócios, quero transformar negócios. Isso é possível, já é possível comprovar o resultado que isso traz. E obrigada por esse palco, essa oportunidade de dividir com gente tão boa, gente tão qualificada, um pouco dos meus devaneios. Excelente, excelente. Temos recebido aqui no chat parabéns, Roberta e César, pela iniciativa, pelo trabalho que fazem, pelo negócio que tem, pelo modelo, né, e por acreditarem e realmente investirem em soluções, isso é muito importante. Então, estão parabenizando, Camila, excelente, sensacional a sua apresentação, os comentários que a gente tem muito positivos. Então, chegando aí ao final do nosso encontro, gostaria de agradecer a participação de todos, de todas que estiveram conosco durante a apresentação, e deixo aqui o nosso convite. Estamos com uma agenda repleta de conteúdo, possibilidades de network e negócios. Acessem o site da anefac.org/eventos e garanta a sua inscrição nos próximos encontros. Associe-se à ANEFAC, faça parte da mais seleta rede de executivos de mercado, finanças, contabilidade, administração. Ficou com alguma dúvida? Entre em contato por e-mail, associados@anefac.org.br, e conheça todos os benefícios exclusivos que são oferecidos aos profissionais na sua competência, no seu desenvolvimento, na sua qualidade melhor de profissional. Muito ainda está por vir, e para ficar por dentro, você precisa acompanhar a ANEFAC em nossos portais e mídias. Contem com a ANEFAC para apoiar os seus projetos de educação continuada e evolução profissional. Um abraço a todos. Camila, Roberta, César, muito obrigado pela apresentação, pela participação e pela dedicação nesse momento que tivemos muito agradável com vocês. Um ótimo dia a todos. Para vocês. Tchau, gente. Bom dia. Tchau, Tchau, tchau.